E aí, pessoal, tudo certo? Se você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente não teve live, eu deixei esse vídeo aqui para tampar o buraco, né? Mas esse vídeo aqui vai ser muito especial, porque é um vídeo onde eu vou compartilhar com vocês uma conquista que para mim é muito importante, vocês vão entender. Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, da minha trajetória com o YouTube, com o designer de interiores, com o projeto. Vocês vão entender o porquê que o que aconteceu essa semana comigo está acontecendo enquanto você está assistindo esse vídeo é tão importante. Vamos tentar fazer vocês viverem um pouquinho da minha pele para entender essa conquista de forma melhor. Então, como que surgiu o Hugo projetista, o Hugo desenhista? Eu sempre desenhei, pessoal, desde cedo, né? Desde muito criança, eu gostava de sentar com meu pai. Meu pai tinha o hábito de desenhar ali, desenhava né? Sempre temas rurais, né? Desenhava ali a cerquinha com cavalinho, com personagem. E eu de criança já admirava aquilo ali, né? Nossa, como que consegue sair algo que está na imaginação dele para o papel, né? Eu sempre lembro disso, né? De achar mágico esse ato de desenhar, né? De tirar o que está aqui para o mundo real, né? E aí sempre desenhei, gostei na minha infância, adolescência, desenhava nas paredes, aquele clássico, né? Sempre gostei de desenhar. E quando fiquei mais velho ali para escolher qual faculdade que eu ia fazer, eu tive que escolher qual curso, né? E como é que escolhe, né? Por sorte, na minha época tinha amostra de profissão, acho que hoje tem também, né, na maioria das faculdades. E na faculdade que eu cursei, o design de interiores, que foi na Unicesumar de Maringá, teve essa amostra de profissões enquanto eu estava no terceiro ano do ensino médio. E aí eu fui com toda a turma lá visitar, né, como é que era os cursos, aí tinha salas. E eu entrei na sala de design de interiores, entrei em várias salas, mas aqui brilhou meus olhos foi na sala de design de interiores, onde tinha as maquetes físicas, né, os ambientes de interiores ali, tinha as cadeirinhas, os mockups, né, de cadeirinhas de design, tinha as pranchetas com os desenhos ali em nanquim, e aquilo eu já brilhou os olhos, falei, nossa, essa profissão, o pessoal trabalha fazendo tanto o desenho quanto a parte física mesmo, a maquete, né? E aquilo ali eu fiquei muito encantado quando eu vi aquilo e eu falei, cara, isso daqui poderia ser uma profissão que eu gostaria de seguir. Mas eu fiquei entre o design de interiores e arquitetura, né? Geralmente a arquitetura paga melhor, tem um salário melhor. Hoje em dia tá difícil, né, pessoal? Você bate numa árvore, cai 50 arquitetos, né? A competição tá complicada. Geralmente a competição diminui o preço, né? Tem que se posicionar para ganhar um pouco melhor. Mas eu fiquei naquela, né? Pô, será que eu vou para arquitetura, design de interiores? Então eu tentei algumas vezes passar em universidades públicas de arquitetura. Nunca fui muito bom de estudo, sou um aluno nota 7 desde a infância, né? Tenho um problema com TDA, de esquecimento, procrastinação, tenho uma dificuldade maior. E na época também eu era um moleque de bosta, então não queria saber de nada, sabe aquele? Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, né? Quando eu comecei a procurar o curso para entrar na faculdade, 17 para 18 anos, né? Então eu tinha outra mentalidade, eu queria saber de banda, eu queria saber de tocar bateria, não queria saber muito de faculdade, né? A faculdade para mim era algo que eu ia fazer para poder ter um curso, né? Aquele clássico, né? Quando você sai do ensino médio, teu pai e tua mãe meio que te direcionam para isso porque realmente é o que é melhor para a gente, né? Ter uma profissão, né? Hoje em dia, infelizmente, isso não garante nada no mundo que a gente vive, mas ainda é uma boa base para mim. Foi uma boa base, né? Então tentei fazer faculdade de arquitetura, não consegui passar. E aí, como eu tinha que fazer uma faculdade paga, meu pai chegou para mim e falou: Cara, se você quiser fazer um curso pago, você vai ter que pagar, porque eu não tenho condição. Meu pai, na época, não tinha condição de bancar uma faculdade para mim, uma mensalidade ali, né? Então eu comecei a trabalhar junto com ele na empresa que ele trabalhava, pesando o caminhão, né? Então a profissão, a minha primeira profissão foi balanceiro, né? Nessa empresa que meu pai trabalhava. Entrei lá indicado pelo meu pai, né? Para trabalhar lá. Então era meio que porteiro barra balanceiro, né? Geralmente a balança é assim, né? Nas empresas. Se você não entende o que é uma balança, quando entra um caminhão para descarregar em uma empresa que tem ali um barracão, que tem ali as mercadorias, o caminhão chega cheio, então ele pesa o peso dele, que chama bruto, e quando ele vai embora, quando ele terminou de descarregar, ele pesa o peso dele, que é a tara, né? Então ele tem um peso ali sem a mercadoria em cima. Aí você faz essa diferença para você ver se aquilo que chegou de mercadoria é realmente aquilo que ele entregou, né? E geralmente para algumas mercadorias é assim, para outras não, para outras é volume, é outro tipo de coisa, né? E eu fiquei, pessoal, estudando e trabalhando nesses primeiros anos de faculdade. Eu trabalhava das 6 horas da manhã
6h30, né, que saía para trabalhar ali e entrava às 7 e pouquinho, né, que tem trânsito e tudo mais, né? A gente sabe, o CLT, na verdade, ele não entra, o trabalho entra 8 horas, você não entra 8 horas, né? Você sai de casa às 6h30, algumas cidades 5h30, e aí você vai começar a trabalhar mesmo no horário que tá lá, mas você já está trabalhando antes, né? No momento que você sai na sua jornada, na sua aventura para chegar no trabalho. Então eu trabalhava lá, se eu não me engano, era das 7h30 ou era 8 horas até às 18 horas, tinha um tempo de almoço, né? E aí eu saía, essas 18 horas eu ia direto para a faculdade, porque minha casa era muito longe, não dava tempo de eu sair do trabalho, ir para casa, tomar banho e ir para a faculdade. Então eu ia direto com o uniforme do trabalho, fedendo, né? Trabalhava na poeira ali, né, pessoal? Com quem trabalha com carga, né? Carga pesada, balança, sabe que é poeira de caminhão na cara, é um calor insuportável. Eu trabalhava nessa guarita que tá aparecendo aí na tela para você e não tinha ar-condicionado. Eu lutei muito para ter um ventilador aí nessa guarita. Então, quando era calor, era muito calor. Quando era frio, era muito frio. E aí, chegava na faculdade, estudava das 7 horas da noite até as 10 horas, até as 22h30, mais ou menos. Eu ia pro trabalho com meu pai de moto. E meu pai levava eu na faculdade de moto, dava uma carona, e depois eu voltava para casa de busão, né? E aí pegava o busão lá, voltava, eu chegava em casa mais ou menos umas 11 horas da noite, e aí tomava banho e reiniciava todo o ciclo do CLT, estudante de faculdade. Era uma maravilha. E eu lembro, ó, é bom falar disso, esse vídeo vai ficar mais solto aí sem muita edição, tá? O primeiro ato que teve na faculdade foi uma palestra do professor Wilson Matos, que é o reitor, né? Eu não sei se ele é reitor ainda, mas ele é quem criou a faculdade Unicesumar. E nessa palestra ele falou uma coisa que na época eu fiquei muito pistola, né? Ele falou assim, pessoal, quem aqui trabalha e estuda? Levanta a mão. Aí, obviamente, né? O CLT aqui levantou a mão e um monte de gente levantou a mão. Ele falou, ó, quem trabalha, algo do tipo, não vou lembrar exatamente, mas ele falou, quem trabalha e estuda vai ter um caminho muito mais complicado. Vai ser muito mais difícil para vocês estudar aqui, né? E aí na época eu fiquei puto, falei, caraca, velho, tô aqui estudando e trabalhando e pagando esse filho de uma mãe aí pra ele vir aqui me falar um negócio desse, mas é totalmente verdade, pessoal. Quem é CLT, trabalha e faz faculdade de noite ou outro período, é muito mais difícil a jornada, é muito mais complicado do que só quem estuda de fato, né? E eu vivi isso na pele, né? Fiquei na faculdade durante 2 anos e meio. E foi lá, olha como é importante isso aqui para a história, que eu conheci o V-Ray e o SketchUp. Um amigo meu, acho que no segundo ano de faculdade de design de interior geralmente é 2 anos e meio. E aí esse meu colega trouxe, né, o notebook, que para mim já era, nossa senhora, notebook, né? Na época nem todo mundo tinha notebook, né? Hoje em dia você vai eu fui dar uma palestra lá em Campinas e todo mundo tirou um notebook do lado. Eu falei, meu Deus, na minha época era mal e mal o lápis que a gente tinha, né? Comido ainda. O pessoal, todo mundo com notebook, né? Então esse meu amigo chegou com um notebook, nós, meu Deus, cara, notebook. E aí ele abriu o notebook e falou, olha aqui o projeto que eu tô fazendo, ó, e abriu o SketchUp. Então foi meu primeiro contato com o SketchUp. Não foi com o 3D, porque eu já conhecia o Blender, eu já tinha usado outros programas em 3D, mas com o SketchUp foi a primeira vez que eu vi o SketchUp, foi naquele computador dele. Meados de 2009, mais ou menos, 2008 para 2009. E aí ele fez um projeto que ele tinha que fazer no computador. Na época não podia fazer no computador, porque eu não aceitava, né, maquete, mas ele fez. Aí eu lembro que ele imprimiu e passou as linhas por cima do desenho ali, para poder entregar um desenho como se fosse feito à mão, né? Eu falei, cara, como é fácil fazer no computador, por que que a gente faz na mão? Eu tava lá na prancheta com o nanquim manchando, eu falei, meu Deus, meu, o que que nós estamos fazendo aqui, desenhando na mão ainda, retrocesso do caramba, né? Mas o desenho na mão é muito importante para você aprender, né, pessoal? Desenho, até hoje é ensinado desenho em prancheta nos primeiros anos aí do curso de arquitetura, design de interiores, porque você precisa saber como tirar, fazer o caminho daqui para cá, né? E depois você faz daqui para a tela, né? Mas é importante o desenho na mão. Percebi isso muitos anos depois, né? Na faculdade eu ficava, meu Deus, mas para quê, meu? Se tem um computador, por que que a gente não faz tudo no computador? Um ano depois eu conheci o V-Ray na tela desse mesmo aluno aí, desse mesmo amigo meu. E aí nessa época eu já tinha um computador, né? Eu já tinha comprado ali as duras penas um computadorzinho da Casas Bahia, que geralmente é o primeiro computador que a maioria da galera tem. Você chega lá para comprar o seu computador, né? E aí o cara já tira engabela, isso aí que é o bom mesmo, hein? Ó, tem 1 GB de memória RAM, eu acho que na época tinha até menos. Não vem com placa de vídeo, mas olha, é muito bom e tal. Aí te engabela lá, você leva lá e paga 600 vezes lá.
e foi assim que eu tive meu primeiro notebook. E aí eu aprendi muito, cara. Eu participava do fórum do SketchUp Brasil, do meu cara amigo Daniel Repli, que agora é meu amigo aqui, né, que participa, conheci ele pessoalmente na Revestir do ano de 2025, tive o prazer de conhecer o cara que praticamente mudou a minha vida aí, né, porque se não fosse o fórum que ele e outros ajudaram a criar e a manter, não existiria Hugo Gonzalez aqui para contar a história, né, então, através do fórum, vocês veem, pessoal, que nessa história que eu vou contar para vocês, as coisas que acontecem, elas acontecem por um motivo, né? Então, existiu o Daniel Repler, existiu o Hugo Gonzalez através do Daniel Repler, porque no fórum eu aprendi muito de SketchUp, não tinha YouTube, tinha até algumas pessoas que faziam YouTube, mas foi muito depois que eu já tinha começado, né? Na época que eu estava estudando na faculdade não tinha nada, era fórum que tinha, você tinha que entrar no fórum, ler uma página inteira para você poder aprender como é que mexia no programa, né? E aí eu participava lá do fórum do SketchUp Brasil e vi as postagens, cheguei a postar algumas coisas lá também. Então, acho que tem até hoje, se você eu achar, eu vou colocar na tela aí as minhas imagens totalmente vergonha alheia que eu postava na época do fórum lá, já aproveitando para agradecer o meu amigo Daniel Rep, eu agradeci ele pessoalmente, né? Mas aqui, acho que com o contexto da minha história vai dar para entender muito melhor como eles foram importantes na minha vida, né? E fiquei nesse período, né, de faculdade, aprendendo ali no comecinho, entre 2008 e 2010, aprendendo SketchUp, conheci o V-Ray, né, que foi uma ferramenta que, cara, se eu já gostava do SketchUp quando eu conheci o V-Ray, falei, cara, dá para você aplicar luz na cena que você está fazendo no 3D, você pode simular uma iluminação diurna, noturna, você pode simular um material brilhoso, um cromado, um vidro. Aí eu já comecei a aprender tudo aquilo, me alimentando daquilo ali, já na faculdade, e isso trabalhando nessa empresa que não era da minha área, eu trabalhava como balanceiro. E aí eu me formei em 2010, e quando eu me formei, como todo mundo no Brasil, né, eu falei, cara, e agora? Como é que eu faço? Eu vou trabalhar na área, né? E aí não acha emprego, pessoal, muito difícil, cidade pequena, né? Designer de interiores, vou deixar bem claro aqui, você tem dois caminhos, você pode trabalhar de estagiário no escritório de arquitetura e talvez montar um escritório para você, ou você pode já, se você tiver uma boa renda, tiver, né, alguém para te ajudar, uma boa base de apoio, você pode montar direto um escritório, vai pegando experiência, né, estudando. O ideal é estagiar um tempo em algum escritório para você pegar experiência, numa construtora, num escritório de arquitetura, e aí você vai pegando aquela experiência, chão de fábrica ali, como é que é uma marcenaria, como é que é uma marmoraria, como é que é um design de iluminação, como é que é um layout, como é que define um layout, né? E aí você pode se especializar, quarto temático, casas de alto padrão, e aí tem vários tipos de design de interiores. Só que aqui não tinha isso, não tinha nada disso, pessoal. No máximo tinha uma marcenaria ali para você trabalhar fazendo projeto de móveis, né? E foi o que eu fiz ali no comecinho da faculdade, fazia um projeto aqui, acolá para outro, enquanto estava trabalhando num emprego que não era da minha área, lá passando calor, lá comendo poeira. E aí passou um ano, passou dois, e aí eu fui desanimando do design de interiores, engavetei o design de interiores ali entre 2012 e 2015, né? Eu abandonei assim, estudava de vez em quando, final de semana ali o V-Ray e o SketchUp só por gosto mesmo, ou porque participava do fórum lá, e aí tinha a galera que postava e eu queria postar também, né? Então, olha como o fórum foi importante para não me deixar desistir. E aí, quando chegou em 2015, eu não via mais perspectiva naquele trabalho, e pessoal, de 2010 até 2015, ou seja, 5 anos da minha vida, eu considero que eu perdi esses 5 anos, na minha visão hoje, né? Fazendo esse vídeo para vocês e olhando para o passado, eu perdi esse tempo. 5 anos da minha vida eu joguei no lixo, né? Claro que aconteceram muitas coisas na minha vida, foram muito importantes nesse período para eu crescer como adulto, mas se eu tivesse tomado decisão de, vou encarar o design de interiores mesmo, eu vou tentar procurar um estágio na área de arquitetura, vou aprender em algum escritório, alguma construtora, vou montar um portfólio, vou tentar melhorar minhas imagens, vou estudar melhor o SketchUp, qual ferramenta que eles usam. Na época era muito comum o Promob, né? O Promob, quando você ia trabalhar numa marcenaria ou no escritório, a galera geralmente pedia Promob, né? Hoje em dia, graças a Deus, o mais popular é o SketchUp, né, Promob? Parece que o jogo virou, né, Promob? Será por quê, né? Então, eu investi no SketchUp, mas na época não acreditava que eu ia conseguir trabalhar com design de interiores. Eu tinha medo, né? Eu acho que o medo define a minha história.
eu tive medo de me arriscar, de sair do meu emprego que eu ganhava muito pouco, pessoal, ganhava R$ 1.300 por mês, né? Nesse emprego que eu tinha medo de deixar ele ganhar menos ainda, para poder aprender e quem sabe ganhar mais. Então a gente fica com medo, né, de sair de um lugar para ir para outro. Então, em 2015 eu percebi que aquele trabalho não era mais aquilo que eu queria. Aconteceu uma série de fatores que me fizeram sair do meu trabalho, mas eu saí e eu fiquei desempregado. No começo do ano de 2015, eu fiquei desempregado durante 6 meses, recebendo seguro-desemprego, e nesse período eu tentei fazer um canal de games, né? Que eu já tinha um canal de games, já tentava alimentar ali, tentei fazer um canal de games, e o meu canal até cresceu alguma coisa, né? Eu consegui até ganhar um pouquinho de AdSense com ele, né? Mas esse período foi muito importante para mim, porque eu aprendi a fazer o YouTube. Isso que eu tô fazendo aqui agora, conversar com vocês através de uma câmera, editar um vídeo, fazer uma live. Então, nenhuma experiência é jogada fora, né? Só aqueles 5 anos de logística que eu não usei pra porcaria nenhuma, né? Mas o YouTube eu aprendi, o canal não deu em nada, né? O canal de game, ele não deu em nada, não foi pra frente, mas pelo menos lá eu peguei experiência de falar melhor com a câmera, de editar um vídeo, né? Como é que corta um vídeo para dar ritmo num vídeo? Como é que coloca uma imagem dessa na tela e depois tira e volta para mim? Isso eu aprendi lá dentro do canal do YouTube de games, né? E aí fiquei desempregado um tempão, minha esposa trabalhando. Na época, eu sempre fui casado, né, pessoal? Acho que eu me conheço por gente, né? Eu casei, eu tinha 20 anos, acho que 20, não me lembro. Foi em 2010, então era 20 anos. Eu casei quando eu tinha 20 anos e a minha esposa sempre trabalhou, né, junto comigo ali, construiu tudo junto. A gente sempre construiu tudo junto. E nessa época, em 2015, eu tive que sair da minha casa alugada, eu alugava uma casa, né, e morar na casa da minha mãe com a minha esposa, e eu era desempregado e só minha esposa trabalhava. Então, olha a humilhação completa para um homem, né, muito cobrado hoje em dia, né? Ah, vai chorar. Quase que eu chorava na época, né? Porque era muito, muito difícil, né? Essa situação. Mas aí o que que eu fiz? Pô, tô desempregado. Curiosamente, eu ganhava mais no seguro-desemprego do que no meu antigo trabalho, de tão ruim que era o meu salário, né? Então eu ganhava um pouco mais, eu recebia uma rescisão ali, aí a gente vai gastando, né? Vai fazendo merda. Era jovem, né, pessoal? Muito moleque das ideias. E ficava lá com um canalzinho de game, tentando fazer alguma coisa, aprendendo. E ao mesmo tempo estava aprendendo o SketchUp, melhorando as minhas maquetes, aprendendo o Lumion. Nessa época eu conheci o render em tempo real, que foi o Lumion. Então comecei a aprender a fazer maquete no Lumion. E já estava entregando alguma coisinha ali para um marceneiro aqui, outra ali. E aí aquele sentimento, né, do desenho voltou. Eu falei, cara, eu sou designer de interiores, sou formado. Por que que eu não vou aplicar isso, né? Mas ficava com aquele medo. Pô, será, cara? Eu acho que não. Acho que eu vou pegar um emprego na área de logística mesmo. E olha só como você pode chamar de destino, você pode chamar de sorte, de acaso. Eu chamo de Deus. Sou cristão, eu prefiro acreditar que Deus me pegou de um lugar e colocou em outro, sabe? Ou moveu alguma coisa na minha vida aqui para que aquilo acontecesse. A gente ajuda, mas tem coisas que são inexplicáveis. E isso que eu vou contar para vocês agora é uma das coisas desse vídeo aqui que é inexplicável, tá? Eu fui procurando emprego nesse período que eu fiquei desempregado, né? Acho que lá pelo quarto mês, já estava quase vencendo o meu seguro-desemprego, eu fiz uma entrevista para entrar numa empresa de logística, onde contava, todos 7 anos que eu fiquei na outra empresa, né? Contava como experiência para trabalhar naquela empresa lá. E ao mesmo tempo eu fiz outra entrevista para designer de interiores, tá? E aí, depois eu conto detalhes dessa entrevista para design de interiores. Eu praticamente passei na entrevista para trabalhar em logística, tá? Fui bem lá, conversei e tudo mais. Eu fui em várias outras entrevistas que não deram certo antes, né? E aí vai se frustrando, vai acabando o seguro-desemprego, você fica com medo. Poxa, meu Deus, cara, eu vou ficar desempregado sem nada, né? Aquele medo todo. E aí ficou essa em stand-by, essa entrevista aí. E a outra de design de interiores foi a minha mãe, Dona Terezinha, que incentivou muito. Ela falou, Hugo, não desiste de design de interiores. Você é formado, cara. Você tem que trabalhar na tua área. É isso que tu gosta. Tu gosta de desenhar. E se não fosse por ela me dar esses conselhos, né? A minha esposa suportando ali, trabalhando, eu não conseguiria ser quem eu sou hoje. Então, sou muito grato, primeiramente a Deus, meu pai, minha mãe, meus sogros, né? Que ajudaram, a gente deram
emprego para mim e para minha esposa no período que a gente ficou ali desempregado, que deu problema. Eles tinham um bar, né? Então a gente trabalhou lá no bar deles. Então teve muita gente que ajudou a gente chegar até aqui. A gente tem uma boa rede de apoio, graças a Deus, né? E aí, nessa época aí, onde eu tava ali, pô, será que eu vou pra logística de novo e talvez ganhar um pouquinho melhor? Ou entro como estagiário numa empresa para trabalhar ganhando pouco como designer de interiores? Aí surgiu uma vaga como designer de interiores por milagre, né? Eu fui lá, fiz um portfólio, né? Coloquei o meu portfólio lá no site da prefeitura, se eu não me engano, na época. E aí essa empresa de imóveis me chamou para uma entrevista. E para não ir para a entrevista de mãos vazias, e aí começa a parte da magia, eu fui lá e eu tinha alguns projetos que eu tinha feito para algumas marcenarias, né, para algumas marmorarias, no SketchUp e no V-Ray, e eu imprimi essas imagens do V-Ray, né, e levei essas impressões em uma pastinha para minha entrevista. Então, no momento que eu estava sendo entrevistado, a pessoa sempre pergunta, né, você tem experiência na área? Cara, eu não tinha experiência em design de interiores, pessoal, só tinha trabalhado fazendo freela, né? Fazendo as maquetes, fazendo freela. Então, para você entrar como CLT e uma empresa te contratar, ela tem que saber que você dá conta do recado, né? Na hora de. Depende do cargo que você vai entrar. Mas eu ia entrar como designer de interiores lá, para fazer ambientes para. Era uma empresa de projeto de mobiliário para área comercial. Então, para escritórios, né? Eu ia entrar para fazer a sala dos chefes lá, imagina só, os caras vão colocar qualquer um para fazer isso, é muito complicado, né? Então tinha quase experiência zero, apesar de já ter uma experiência grande estudando SketchUp, né? Em 2015 eu já tinha praticamente aí 7 anos de experiência de 3D, né? Só que não e tinha aplicado algumas vezes, feito trabalhos para alguns marceneiros, já conhecia espessura de chapa, tamanho, né? Como é que fazia ali, mas ainda era muito incipiente o meu conhecimento nessa época. Então, levar o portfólio com as imagens renderizadas foi muito importante, porque na hora que eu abri o portfólio, o contratante viu, falou: Nossa, mas você sabe fazer isso aqui? Eu falei: Sei fazer isso aí. Aí ele pegou essa imagem, levou para o setor de projeto, e se o Robson estiver assistindo esse vídeo aqui, né, que é o projetista que trabalhava comigo nessa empresa, ele assiste o canal, ele acompanha aqui e acompanha lá no Instagram também. Ele vai poder atestar aí o que eu tô falando aqui para vocês falar que não é Deus agindo, né? Em uma dessas imagens, que era uma cozinha, eu coloquei em cima da bancada uma garrafa de vinho e uma taça. E esse asset, para quem não conhece SketchUp, né? SketchUp é um programa que tem uma biblioteca de 3D, de blocos 3D. Imagina que eu tenho lá esse celular aqui como bloco 3D. Eu consigo baixar ele e colocar na minha cena para representar ele. Ou se não, esse suporte de celular. Entrei no 3D Warehouse, baixei uma garrafa de vinho randômica para colocar em cima da mesa ali no meu render e uma taça. E adivinha só quem modelou essa garrafa de vinho e essa taça? Exatamente o projetista que trabalhava nessa empresa, o Robson, e ele, obviamente, vendo o render que tinha a taça ali, adivinha quem que ele vai escolher no meio de um monte de gente, né? Se não é Deus agindo, eu não sei o que que é, né? As imagens, modéstia à parte, para a época, já eram imagens até ok para renderização no V-Ray. Então, eu dava conta de fazer as imagens, né, as representações, aquilo que eles precisavam. Fiquei nessa empresa, se eu não me engano, 2 anos, 1 ano e meio ou 2 anos e meio, eu não lembro direito. Eu aprendi muita coisa, pessoal. Foi nessa empresa aí que eu viajei, por exemplo, para fora do meu estado de avião pela primeira vez na vida, né? O jovem Hugo, pela primeira vez na vida, pegou um avião, né? Isso para quem vem de baixo é algo muito importante, né? Para você que já tá abastado aí, eu pego o avião todo dia, Hugo, desde 3 anos de idade, eu ia para Gramado com a minha família. Não tinha isso, pessoal. Então, eu viajava de busão ou de Fusca, né? Do Paraná até o Maranhão, onde mora parte da minha família, porque não tinha, nunca, não tinha grana para pagar avião. Então, isso é uma conquista para quem vem de baixo muito grande. Nossa, que besteira viajar para trabalhar, mas isso para mim era algo tipo, cara, olha o que eu tô fazendo. Eu tô trabalhando com algo que eu gosto, que é o design de interiores. Eu tô trabalhando, aplicando a minha formação e eu tô conseguindo alcançar mais lugares, né? Olha como isso era especial para mim. Fiquei naquela empresa, aprendi muito. O computador da empresa era uma porcaria. Se meu antigo patrão estiver assistindo, o emprego era legal, muito obrigado pela oportunidade, mas era tudo os programas pirateados, né? Como no Brasil. Agora a empresa já foi pro pau, já não existe mais a empresa, então eu posso falar. Tudo pirateado os programas. Eu tinha que levar o meu computador para a empresa para poder renderizar.
né? Infelizmente, porque o computador lá era muito ruim. Então, para eu manter a minha vaga e aquela chama de eu quero fazer acontecer, eu quero aprender, eu quero aplicar o design de interior. Eu ganhava, pessoal, muito pouco, acho que é R$ 1.300 também o meu salário, que era o mesmo do outro quando eu fiquei desempregado. E levava o PC para a firma, fazia hora extra, trabalhava até 10 horas da noite, ia viajar, não cobrava hora extra, era uma maluquice, né? Quando eu saí, pagaram tudo certinho, graças a Deus, né? Mas foi um período de muito aprendizado, foi um período muito complicado para mim emocionalmente, foi muito difícil, né? Eu morava na casa dos meus pais, né? Então eu tava morando na casa dos meus pais, com a minha esposa, trabalhando, tentando fazer acontecer, com um filho pequeno, na época eu já tinha o Pedro, que é o meu primeiro filho, então fazer tudo isso, estudar e trabalhar até 10 horas da noite CLT, ganhando pouco, era muito mais difícil, muito mais difícil. Vou fazer um pause aqui para explicar para vocês que às vezes a gente vê, né, os outros influenciadores, professores, ah, mas é fácil, cara, estuda final de semana aí. Ah, mas por que que você não conseguiu fazer isso aí? Ah, por que que você não fez? E aí, sempre quando eu, em papel de professor aqui, influenciador, né, eu tenho meus treinamentos, eu vou fazer a mesma coisa, eu tenho a empatia de olhar para o Hugo do passado e falar, cara, como eu conversaria com o Hugo, que estava na época da faculdade, por exemplo, para ensinar um programa? Como que eu conversaria com o Hugo para explicar isso? Quando eu vou explicar alguma coisa, eu estou olhando para uma câmera agora. É assim que eu dou aula, é assim que eu faço live. Eu tento explicar para o Hugo. Eu imagino eu aqui e eu o mais burro possível. E aí eu falo, como é que eu vou explicar para que ele entenda? Entendeu? Então, parte da didática que vocês já elogiaram, gostam, que não quero me achar não, mas é o que os meus alunos, né, a gente tem um curso consolidado, tem bastante aluno, a galera fala que gosta de assistir as aulas aqui da forma que eu explico. É por conta disso, pessoal. Esse é o segredo. Explicar como se fosse para uma pessoa que não entende nada sempre. Voltando para a história, fiquei um bom período naquela empresa, aprendi muita coisa. Nesse período eu aprendi muito a renderizar com V-Ray e eu vou dar um agradecimento aqui muito especial para o Gabriel Charru, da Charru Curso, que nessa época eu consumia todos os conteúdos dele do YouTube. Infelizmente, na época, ganhando R$ 1.300, não tinha grana para investir no curso dele, o que teria feito uma diferença gigantesca caso eu tivesse investido, mas pessoal, pobre, né? Morando na casa dos pais, R$ 1.300 por mês, mal tinha dinheiro para pagar as contas, então infelizmente não poderia investir no curso do Gabriel, embora com certeza o investimento ia valer a pena sem sombra de dúvida, né? Porque o Gabriel, além de um bom professor, mestre de V-Ray, né? Ele é muito bom na organização do treinamento dele. Alguns anos depois eu fiz um treinamento de interiores com ele, que parte do conhecimento que vocês veem de V-Ray aqui tem uma mãozinha ali do Gabriel. Então, um agradecimento. Não sei se o Gabriel está assistindo, ele é da nossa comunidade do SketchUp. Se estiver assistindo esse vídeo aqui, muito obrigado, cara. Você fez parte aí, com certeza, da minha trajetória até aqui. Né? Tinha uma galera ali que fazia conteúdo no YouTube e eu assistia o conteúdo um pouquinho daqui, um pouquinho dali e aprendendo para melhorar cada vez mais o meu render no V-Ray, as minhas maquetes no SketchUp. Então, nunca deixei de estudar, pessoal. Mesmo trabalhando, ganhando pouco, eu chegava em casa, o que que eu ia fazer? Ligava o computador e ia estudar, ia fazer maquete, pegava o final de semana, eu vou fazer essa imagem aqui, vou tentar chegar o mais próximo possível disso, vou estudar esse material que eu não sei fazer. Eu aprendi o poder do bloco configurado. O que é isso? É você ter por exemplo, eu tenho que aplicar sempre a mesma mesa na mesma empresa. Então eu estou atendendo aqui o Sicredi, que era uma empresa que a gente atendia na época lá. Então eles têm um tipo de mesa padrão. Nessa mesa tem geralmente duas cadeiras de escritório, um computador e tem a mesma configuração de madeira sempre. O que que eu fazia? Eu já deixava isso tudo pronto, configurado, salvava esse asset, né? Pegava essa composição, salvava, quando eu precisasse usar em outra cena, eu importava e aí isso poupava bastante tempo, né? Então aprendi nessa empresa a configurar as coisas, deixar tudo pronto, material pronto, até as luzes eu deixava pronto, e então isso já vem desde 2017, essa parte de configurar as coisas e deixar pronto. Isso vai ser muito importante para o final da nossa história, tá? E aí, trabalhando lá, sempre fiz trabalho por fora, atendendo outras marcenarias, mesmo trabalhando lá CLT, final de semana, eu ia lá, pegava o meu computador, vamos fazer um projetinho aqui para uma marcenaria X, ganhava uma porcaria, mas ia ali fazendo projeto para um, projeto para outro, nunca deixando de estudar e de trabalhar na área.
E aí fui notado por um engenheiro que me indicou para trabalhar numa marcenaria que estava abrindo, uma marcenaria e marmoraria. Eles precisavam de um designer de interiores lá. E nessa marcenaria e marmoraria que eu fiquei mais 2 anos lá, acho que algo do tipo, né? Não lembro direito quanto tempo que eu fiquei, talvez um ano. Pode ser. Eu aprendi bastante lá de processo de marcenaria, como que é que vem um pedido, como captar um cliente, como que atende esse cliente, como que chega naquilo que ele quer, na questão de projeto, conversando com ele. Você vai precisar de mais gaveta? Como que vai ser o cabideiro dentro do guarda-roupa? Você tem mais roupas de cabide ou você usa roupas dobradas? Então, essa noção de interiores eu aprendi melhor ainda em interiores residenciais, né? Eu aprendi melhor ainda nessa época que eu estava nessa marcenaria aí, tinha que fazer os corre junto com o marceneiro e comprar material, até subir os móveis em casas a gente subia, né? Tipo prédio, tinha lá que entregar uma cozinha, ia, pegava junto com o marceneiro, vamos subir isso aqui. O meu carro colocava as coisas de marcenaria, as ferramentas no meu carro e ia junto com o marceneiro. Então, esse chão de fábrica, eu devo muito a esse período que eu fiquei numa dessas marcenarias. E ficando lá, fui aprendendo cada vez mais o interiores, me especializei em design de mobiliário dentro dessa marcenaria, então sabia tudo sobre espessura de chapa, sobre corte, tira, chão de fábrica mesmo, né, pessoal? Acompanhei todos os processos. Além de marcenaria, era marmoraria, então aprendi muita coisa sobre marmoraria, qual que é a espessura, né, que utiliza, como que é o tipo de corte, dá para fazer isso, não dá, fica muito pesado, não fica, sobe no elevador, não sobe. Então essas noções básicas de chão de fábrica eu aprendi lá. E para quem está estudando agora arquitetura e design de interiores, eu recomendo que você faça pelo menos um intensivo aí, pega uma marcenaria da tua cidade, fala, cara, eu vou te oferecer alguns projetos aqui, alguns desenhos. Hoje em dia todo mundo já sai desenhando no SketchUp, renderizando com V-Ray, Inkscape, outros renderizadores. Você pode oferecer esse serviço para um marceneiro que está precisando a troco de aprender como que é a construção do móvel, como que é o fundo do móvel. Coloca fundo ou não coloca no móvel de cozinha, num balcão de cozinha? Por que que coloca, por que que não coloca? Qual que é a altura de gaveta? Qual que é o espaçamento entre portas? Isso você só vai aprender no chão de fábrica. A faculdade muito difícil que vai te ensinar isso, tá? Na maioria das vezes, infelizmente, pessoal, não tem essa experiência nas faculdades. Mas busquem nas empresas, tá? Façam esse approach. Com certeza a marcenaria ou escritório que está atendendo ali vai precisar de um projeto, de uma imagem. Se você já começou, trilhou esse caminho, você pode aprender muito mais ainda, como eu fiz, né? No meu caso, eu era contratado, eu ganhava para fazer isso, né? E hoje em dia eu agradeço muito, né, cara? Porque eu sou muito privilegiado, pessoal, de estar no lugar certo na hora certa. Então, eu tava lá aprendendo e já ganhava um dinheirinho para ir sustentando a minha família. Foi nessa empresa aí que eu comprei a minha casa, né? Então, eu com a minha esposa, depois de muito, muito batalhar, né? O meu pai e minha mãe ajudaram a gente a comprar um terreno, né? A gente comprou um terreno dividido ali, então a gente ia pagando a nossa parte, eles iam pagando a deles. Na época que estava ruim, meu pai me ajudou, né, a pagar, e depois a gente foi lá e fez questão de, quando ganhou um pouco mais de dinheiro, de devolver a parte que ele tinha ajudado, né? Que a gente é assim, né? A gente não quer nada de mão beijada, né? Nunca ganhei nada de mão beijada na minha vida, só a vida maravilhosa e a rede de apoio que a gente tem, mas o meu pai e minha mãe sempre ensinaram pra gente, o meu sogro, minha sogra, né, o pai e a mãe da minha esposa, ensinaram pra gente o poder do trabalho, né? E continuando a nossa história, desculpa pessoal, eu tenho TDA, então provavelmente eu picotei esse vídeo várias vezes, tentei deixar ele o menor possível, mas não tem como, tá? Então ouve como podcast aí. Continuando a nossa história, nessa empresa que eu estava, que eu aprendi muito sobre marcenaria, marmoraria, eu ganhava algo como R$ 2.500 por mês, aproximadamente, né? E eu continuei ganhando essa grana aí, né, durante uns 2 anos e pouco que eu fiquei lá. E nesse período a gente falou, pô, a gente precisa comprar uma casa, cara. A gente tem um terreno parado ali. Aí fiz um acordo com meu pai, né, para que ele ficasse com o terreno. Ele não queria que eu vendesse o terreno, né? Ele falou, não, eu fico com o terreno aqui, eu assumo o restinho de parcela que tem ali, e aí eu ajudo vocês a dar uma entrada numa casa com o valor que vocês já pagaram do terreno, e aí vocês vão pagar a casa de vocês, né? Partiu de mim esse sentimento de querer fazer isso, porque eu tava morando na casa dos meus pais. Não dá, pessoal, para quem sabe, quem casa quer casa, né? A minha mãe e meu pai são super gente boa, mas assim, um casal morar com outro casal de idade diferente não dá certo, né? Vai se espinhar mesmo, é normal, né? Então, chegou nesse período, falei, não dá mais para morar junto, preciso dar uma privacidade maior para minha esposa, para mim também. Então,
eu falei, cara, não dá mais, tem que comprar uma casa. E a gente foi atrás de comprar uma casinha, né? E o meu pai ajudou a gente na época com isso, né? Na questão de ficar com o terreno e o valor que a gente investiu ali ele ia dar de entrada. E deu super certo, né? A gente fez isso, compramos a nossa casinha. E na época, eu descobri, na época da compra da casa, por isso que eu tô contando isso aqui para vocês, que a empresa que eu estava trabalhando de CLT não estava depositando meu fundo de garantia, porque eu precisava disso para dar uma entrada numa casa, né? Alguns tipos de compra que você vai fazer, você precisa disso, para você poder abater parte do valor. Eu descobri que não estava, pessoal, depositando desde quando eu tinha entrado na empresa. Olha só como tem patrão que, não sei se por descuido ou por sacanagem, não faz o que é para fazer, né? E aí fui lá, falei numa boa, ó, não está sendo feito, tem que fazer. Aí foram atrás, corrigiram, tudo certo, e aí eu consegui dar entrada e comprar a minha casa, que é a casa que eu estou aqui hoje, né? Essa casa aqui é minha, eu pago ali uma parcelinha pequena por mês, mas a casa é minha e da minha esposa, com muito custo, muito, muito, muito. Vocês não têm ideia, pessoal, muito trabalho fora de hora extra. A minha esposa trabalhava em 2 empregos, eu também trabalhava no emprego, fazia hora extra final de semana, estudava o que dava para estudar final de semana, para poder comprar algo muito simplesinho, né? Mas estamos aqui na nossa casa que é simplesinha, mas é nossa. Trabalhando nessa empresa e vendo que eles não estavam depositando o fundo de garantia, eu falei, já acendeu um alerta. Eu falei, cara, não é, acho que não é muito bom ficar nessa empresa aqui não, né? Só trabalhei CLT até então na minha vida, tá? Essa informação vai ser importante no futuro breve aí da minha história. E aí eu saí dessa empresa, né? Eu falei, cara, tá meio insustentável, vi que a empresa não estava fazendo muito certo, às vezes atrasava o salário. Aí quando começa assim, é melhor você caçar outro barco para você entrar. E eu já estava atendendo outras marcenarias e uma delas, uma marcenaria um pouco maior da minha cidade, eu pedi o emprego lá para o meu ex-patrão, esse ex-patrão que é o último, né, patrão que eu tive, e ele aceitou, né, eu trabalhar de CLT lá, fui ganhando menos, ganhava 2.500 na marcenaria e marmoraria, e eu fui para ganhar 2.200, algo do tipo, nessa outra empresa. Mas por que que eu aceitei ganhar menos? Porque eu sabia que eu ia aprender muito mais lá. Era uma empresa maior, era uma marcenaria alto padrão, pode ser considerar assim alto padrão da minha cidade, atendia grandes apartamentos, grandes casas, né, casas maiores. E eu falei, cara, eu preciso dessa experiência. Até então, nessa outra marcenaria, era uma cozinha pequena, era um guarda-roupa pequeno, era algo mais simples. E nessa outra era projetos completos, era uma casa inteira, era um apartamento inteiro. Então eu precisava dessa experiência e aí a gente paga experiência com grana, né? Eu aceitei ganhar menos e aí fui lá, trabalhei, registrado, CLT bonitinho. Fiquei 4 anos e meio, se eu não me engano, nessa empresa, ou foi 3 anos e meio, nunca lembro, sou ruim de conta, tá, pessoal? Eu lembro que eu fiquei lá de 2018, talvez, até 2021. Então, 19, 20, 21. É 3 anos e meio eu fiquei lá, porque eu lembro que eu saí um pouquinho depois, tá? E aprendi muita coisa lá. Lá realmente foi uma escola para mim. Eu falei, cara, aqui eu vou me aposentar aqui de design de interiores, né? Tava ganhando 2.300, que na época na minha cabeça era muito, né? O cara ganhava 1.300, meu, ganhar 2.300, eu achava muito, né? É muito pouco, né? A gente sabe, né, pessoal? Mas para mim era ok. Trabalhava num emprego que tinha horário para entrar e para sair. Entrava ali 8 horas da manhã, saía 6 horas da tarde. Não trabalhava de sábado. Então, pô, CLTzão bom da massa, né, meu? É aqui tinha liberdade criativa. O meu patrão deixava eu fazer o projeto do jeito que eu queria, não impedia muita coisa. Claro que tinha ali as coisas que eles conseguiam ou não conseguiam fazer, mas eu tinha liberdade criativa, eu tinha uma sala para mim climatizada finalmente. Sempre trabalhei ou em co-work, né, junto com o outro, ou em salas que não eram climatizadas, ou em casa. Eu tinha uma sala para mim, climatizada, com um computador, comprou um computador bacana, né? Então, assim, a estrutura que eu tinha era melhor do que o que eu tive na minha vida inteira, né? Então, pô, cara que vem numa perspectiva lá atrás, que tinha que levar o computador para a empresa para poder trabalhar. O cara tem um computador bonitinho, que rodava o SketchUp, que rodava o V-Ray, na época rodava o Inkscape, que eu já estava aprendendo a mexer no Inkscape na época. Eu falei, pô, é aqui mesmo que eu vou ficar, né? Fiquei durante um bom tempo, aí eu me vi ameaçado, né? O meu emprego ameaçado quando veio aquele fato que você já sabe que eu não posso falar o nome aqui no YouTube, que aconteceu ali em meados de 2019, aquele negócio que impediu a gente sair de casa, tá ligado, né? E nessa época, ali no começo do ano,
a minha esposa, que trabalhava num segundo emprego com o pai dela, acho que na época ela estava trabalhando só lá, inclusive. Ela tinha saído do salão de beleza, estava trabalhando só com o pai dela. O bar do pai dela fechou. E aí ela perdeu o emprego do dia para a noite. E aí ficou só eu para sustentar a casa, né? E eu falei, cara, como que eu vou fazer para pagar as contas, meu? Não tem como, né? A gente sempre foi uma dupla aqui, fechou, acabou o dinheiro, e aí? Né? Como é que faz? Minha esposa ganhava muito mais do que eu, inclusive, na época. E eu também trabalhei um período no bar do pai dela lá, mas fechou. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, meu? Se só sobrou eu para trabalhar e a marcenaria, o primeiro que vai numa crise é o desenhista, pessoal, numa marcenaria, o dono não vai mandar o marceneiro embora, ele precisa dele para entregar as paradas. Agora, o projetista, às vezes, numa crise, é o primeiro que vai embora. Tá, não, faz aqui no papel qualquer coisa aqui, faz um negócio mais simples, e o desenhista que vai embora. Eu vi o meu emprego ameaçado. Aí, o que eu decidi fazer? Eu falei, cara, eu tenho um canalzinho de design de interiores que eu tentei fazer lá atrás. Será que não dá para eu resgatar? E aí eu tive um insight, pessoal, que é Deus, né, colocando ideia na nossa cabeça. Numa madrugada que eu tava estudando, e veio um negócio na minha cabeça assim, cara, se as pessoas vão ficar em casa, elas vão precisar aprender a mexer no programa, né? No SketchUp, no V-Ray, e alguém vai precisar ensinar esses programas. Eu sei ensinar, eu já ensinava, né? Já tinha dado aula particular para algumas pessoas, desde a época da faculdade já ensinava ali a mexer nos programas para quem não sabia e tudo mais, então já tinha dado alguns cursos presenciais, inclusive para algumas pessoas, né? De SketchUp, de V-Ray. Eu já tinha uma experiência, eu já sabia falar com a câmera, né? Porque eu tinha aquela experiência do canal de games. Já sabia editar vídeo, já sabia fazer live. Eu falei, cara, eu vou pegar essa experiência que eu tenho e eu vou fazer um canal de design de interiores, que é o que eu entendo. Será que vai dar certo? Não sei, mas não tô fazendo nada, né? No meu horário vago, trabalhava das 8 às 18, chegava em casa, o que eu ia fazer? Ia fazer live aqui para esse canal do YouTube. Meus primeiros vídeos, né? Minhas primeiras lives dando dica aqui para vocês. Foi nesse período que teve essa época, que eu não posso falar o nome aqui, você já sabe, esse período que aconteceu. E aí fiquei um tempo fazendo, cara, meu canal, pessoal, eu acho que eu tinha 300 inscritos, né? Porque eu tinha abandonado o canal, tinha feito alguns tutoriais. Eu fiz um vídeo de como renderizar no V-Ray em 40 minutos. Era esse vídeo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dica aqui. Hoje vamos que vamos rapidão, vamos salvar o seu TCC aí. Esse vídeo pegou mais de 100 e poucas mil visualizações. Tipo, eu postei ele num mês, no outro ele tava com 100 e poucas mil visualizações. E isso para um canal de 300 inscritos na época era muita coisa. Muita coisa. E no vídeo eu já falava, galera, se inscreve no canal, deixa o gostei. Eu já tinha tudo isso do canal de games que eu trouxe. Então isso foi muito importante. A galera se inscreveu em peso no canal. Eu criei uma base muito grande naquela época da galera que acompanhava as lives. As lives no começo tinha 5 pessoas, 10 pessoas assistindo. E eu fazia, cara, desde 2019, fazia live. Eu acho que eu fiquei até 2021 com 10, 15 pessoas assistindo a live. Fazendo sem parar. Toda semana tinha live, toda semana tinha algum vídeo. E eu cheguei a fazer vídeos até na hora do almoço, dentro do meu trabalho, que eu sei que é totalmente errado, né? Não pode fazer isso. Mas cheguei a fazer live. Teve a galera que assistiu lives que eu fiz direto da marcenaria. Se meu patrão antigo estiver assistindo esse vídeo aqui, me desculpa, mas estava ganhando pouco, pandemia, você vai entender, né, cara? Minha esposa sem emprego, como é que eu vou fazer? Preciso de grana, que dá para fazer, né? Fazer conteúdo para ver se vira alguma coisa. Na época nem sabia se ia virar, né? Fiquei fazendo o YouTube, pessoal, se eu não me engano, de março até setembro de 2019. Em setembro, eu acho que eu já tinha 4 mil inscritos no canal. E aí eu tive a ideia, e foi me liberado, né, a ferramenta do Seja Membro, que foi o começo, né, do Seja Membro no YouTube. Então eu tive a ideia de criar o clube de membros para poder entregar, né, um conteúdo um pouco melhor para a galera e também fazer as lives as lives e os vídeos era como vocês assistem aí no YouTube, né, um conteúdo bem instrutivo, né, do início até o final, gratuito, né? E aí eu tive a ideia de pegar esse conteúdo depois que eu fiz a live, que a galera já aprendeu. Se você quisesse assistir a reprise, você obviamente ajudava o canal, né? Nada mais justo. Então, com valores super baratos, R$ 5, R$ 15, R$ 40 e 80, tinha cada tier ali, até hoje a gente tem um clube de membros, né? Cada tier de membro
de apoio, né, que você desse aqui, você tinha uma recompensa melhor. E esse clube de membros, ele rendeu um dinheiro bem legal ali, que foi um complemento de renda que a gente tinha na época. Em 2019, a minha esposa teve o meu filho menor, né, que é o Antônio, e a gente, pô, 2 filhos, já tava em casa, pagando, né, pagando o financiamento da casa, né, complicado, né, pessoal? Então, precisava ter uma renda extra e o clube de membros, muito obrigado a todos os membros que me ajudaram, tá? Naquela época, que acreditaram no meu trabalho, que apoiaram. Poxa, gostei desse vídeo, eu vou apoiar o Hugo aqui com 15, com 5, porque eu gostei do trabalho dele, ele me ajudou de alguma forma. Então, pessoal, vocês não têm ideia do como vocês mudaram a minha vida. Então, muito obrigado a todo mundo que é membro desde aquela. Eu poderia falar o nome de todos vocês, mas vai ser muito difícil de eu lembrar o nome de todo mundo. É muita gente, graças a Deus, mas muito obrigado mesmo a todo mundo que apoiou no clube de membros. Aí fiquei trabalhando nessa empresa ali, 2019, né? 2019, trabalhando, 2020, né? Aí acabou esse problema que teve no mundo aí, que teve o boom e depois acabou. Fiquei trabalhando e fazendo o YouTube, trabalhando e fazendo live, trabalhando e fazendo live. Chegava em casa cansado, bora pra live, vamos fazer live, vamos editar vídeo, vamos fazer conteúdo. Quando foi no final de 2020, na verdade, um amigo meu, o Fábio Coutinho, que tem o Blocos Dinâmicos, que é parceiro nosso hoje do canal aqui, ele teve a ideia de criar um produto, né, de blocos dinâmicos para ajudar a fazer a parte de marcenaria. E ele assistindo uma live minha do YouTube, ele falou, cara, olha o cara aí, todo preso dentro da parede do SketchUp, não sabe nem desenhar direito aí, maluco, todo perdido. Ele já tinha essa experiência de fazer os dinâmicos numa empresa que ele trabalhava, ele começou a criar esse produto e ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp, olha, acho que foi pelo Facebook, depois a gente foi conversando pelo WhatsApp, olha, eu tô criando um produto aqui, de blocos, né, dinâmicos, de cozinha, para fazer armário mais fácil no SketchUp. O que você acha disso? A gente foi trocando ideia ali, eu falei, ó, acho que dá para fazer isso, dá para fazer assado. Fui explicando para ele como que era na marcenaria e incentivando ele também, que teve momentos que no desenvolvimento ele falou, será que vai dar certo de vender isso aqui? Será que não vai dar? Eu falei, não, cara, vai dar certo, meu. Eu vou colocar esse print aí na tela, ó, que é a história feita, né, do Blocos Dinâmicos, do Fábio meio assim, será que eu faço? Será que não vai dar? Antes de lançar o produto. Falei, cara, vai dar certo, vamos lançar isso daí. E aí, na época, lançamos o produto dele no canal, ele lançou nas redes dele também, e deu super certo. E eu vendo que dava para vender um produto, né, um produto digital através da plataforma Hotmart, eu falei, cara, olha que legal, meu, dá para vender um produto. O que será que dá para eu criar? E assim como o Fábio fez, que daria para eu lançar também. Aí eu já tinha nessa época, pessoal, fazia cenas, né? Desde essa época eu tinha várias cenas prontas no SketchUp. Não tinha um produto de cenas na época de SketchUp para V-Ray e Enscape como a gente criou blocos e cenas depois. E observando que tinha essa lacuna no mercado, que não tinha isso, eu resolvi criar o blocos e cenas com a ajuda do Fábio. Fábio, sentou um dia. Quem faz isso, pessoal? Que amigo que vocês têm que vai pegar e vai falar assim, cara, vem aqui, abre o computador, essa aqui é a plataforma Hotmart, ele me explicou tudo, você faz a sua conta assim, você cria o seu produto assado, você coloca o preço aqui, dá para parcelar, a pessoa vai comprar, tem o período de reembolso, faz assim, faz assado, tem o Google Drive, me explicou tudo com o que eu precisava saber, então eu sou muito, imensamente grato a tanto o Fábio quanto a Gisele, que se não fossem eles, pessoal, eu tava no CLT até hoje, né, eu contei essa história para eles lá quando teve o encontro dinâmico, né, que foi lá em Curitiba uns anos atrás, e eles são muito especiais, assim, na minha vida, se não fosse eles eu tava lá até hoje, CLT, ai, eu não quero chorar nesse vídeo aqui não, mas eu sou muito, eternamente grato aí, meus amigos, ah, vamos lá, vamos terminar de contar aqui. Então, assim, eu sou eternamente grato a eles aí. No final do ano eu tô aí, hein, pra passar o Natal com meus amigos. E aí eu criei o Blocos de Cenas e, cara, eu já tinha uma base boa. Nessa época, acho que eu já tava com 12 mil inscritos no YouTube. E sempre fazendo vídeo, fazendo live, eu já tava com uma base de pessoas que usam SketchUp V-Ray muito grande, né? Pessoas realmente de verdade, não é robô, não. Aqui a gente não tem robô, não, pessoal. Nosso canal é pequenininho, é de nicho, mas é feito com muito amor, sem aditivo, né? Só no gogó aqui, trabalhando dia e noite.
E quando eu lancei o Bloco 600, eu falei, eu sabia que ia dar ali uns R$ 1.000. Falei, vamos vender algumas unidades. Na época era R$ 70 o Blocos e Cenas, né? A unidade de acesso do Blocos e Cenas. Falei, acho que vai vender uma quantidade interessante aí. Eu vou até abrir aqui, porque eu nem lembro quanto que eu vendi na época. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Tô olhando aqui, ó. Eu lancei lá em abril, no dia 1º de abril. Pessoal, eu ganhava na época R$ 2.400. Eu tava trabalhando ainda de CLT e fazendo o canal do YouTube. Eu tinha o clube de membros ali que dava coisa de 800, 700, às vezes R$ 1.000 por mês ali a mais desse valor. E aí fazia, obviamente, um monte de bico, né? Trabalhava para outras marcenarias, tomava calote. E aí, cara, se fosse colocar o que eu ganhava na época, dava no máximo uns R$ 4.000 por mês. E aí tinha minha esposa que trabalhava também, que também dava ali um valor. Depois acabou, né, o problema que teve no mundo, ela voltou a trabalhar com o pai dela, então dava um valor legal ali, né? Mas imagina só, um cara que ganhava R$ 2.400 CLT, no máximo R$ 4.000. Fiz o produto, vendi naquele mês. Eu vendi 324 unidades do Blocos e Cenas no primeiro mês. No primeiro dia, eu acho que foi cento e poucas unidades. Eu ganhei, pessoal, mais de R$ 16.000 no mês. Eu não quero me achar que não. Que no Brasil é proibido ganhar dinheiro, né? A galera já, não, aí perdeu a humildade. Ganhou dinheiro e perdeu a humildade. Pessoal, eu vim de baixo, meu. Você quer falar pra mim de humildade, cara? Eu vim de baixo, eu ganhei R$ 0 pra trabalhar, meu irmão. Eu comecei no meu primeiro emprego ganhando R$ 500, meu. Aí subiu pra 1.300, depois eu fui para outro emprego ganhar 1.300. E depois 2.500, e depois 2.300, 2.400. Nessa época eu tinha pedido aumento pro meu ex-patrão e expliquei para ele, cara, tá muito difícil, meu, tá complicado, crise do caramba. Eu tô vindo de carro trabalhar que era longe, né? Morava numa cidade, trabalhava em outra. Preciso de um aumento. Meu patrão deu R$ 100 de aumento para mim, pessoal. E assim, eu sou muito grato ao meu emprego, que ele me deu a oportunidade de trabalhar, de aprender, mas quando ele me deu R$ 100 de aumento, eu falei, não dá mais para eu ficar nessa empresa, não dá mais. Falei, não vai me valorizar, não vai dar certo, eu não vou crescer, não tinha espaço para crescer. Eu acho que não tinha espaço para crescer, é isso. Eu tava lá como empregado, eu sei como funciona. Pô, para manter um profissional CLT, você não paga só o salário, você tem que pagar diversos encargos. Eu entendo tudo isso, cara. Eu entendo completamente que é muito mais caro para o empregador. Tanto é que hoje eu tenho a minha empresa, eu não quero contratar ninguém, né? Porque eu sei como é difícil e tudo mais. Mas na época eu precisava tanto, né? E aí não dava mais para eu ficar lá. E aí eu fui. E aí, nesse mês que eu ganhei isso, eu ainda fiquei mais um tempinho lá. No outro mês, deixa eu até puxar aqui na Hotmart, ó. Eu puxei em abril. Eu ganhei R$ 16.000 em abril. Em maio, não tenho vergonha de falar para vocês não, pessoal. Até porque vocês são, né, meus inscritos aqui, que acompanham aqui o canal, acompanham a história. Em maio, eu ganhei R$ 10.000. Em maio. Então, eu ganhei 15 em abril e eu ganhei 10. Aí o cara CLT vai falar o quê, meu? Você tá ganhando 20 pau, você tem 20 pau na carteira que você nunca teve. Eu nunca tive esse dinheiro, nem quando eu peguei rescisão, pessoal, tive esse dinheiro. Aí eu falei, cara, não dá mais. Não dá mais pra eu ficar nessa empresa, CLT. Se eu ganhei isso fazendo o que eu tava fazendo no final de semana, se eu colocar todo o meu empenho em live em produto do YouTube, aí, meu amigo, a gente vai explodir, né? E aí, quando foi em junho, eu pedi as contas, aconteceu uns problemas lá na empresa, que não vem ao caso aqui, talvez eu conte no clube de membros, eu faço um vídeo para o clube de membros, né? E aí, lá no clube de membros, que é um lugar mais fechado, eu posso contar um pouco melhor essa história se vocês quiserem, tá? A galera do clube de membros, manda mensagem lá que eu explico o que é que aconteceu. E aí eu decidi sair dessa empresa, e aí na época que eu saí, eu imprimi a primeira imagem que eu entreguei para esse marceneiro que me deu esse emprego, né? E a última. E aí eu agradeci a ele, eu falei, cara, ó, você me tirou daqui para cá. Então eu evoluí esse tanto aqui dentro da empresa. Então muito obrigado pela oportunidade. Você me ajudou, eu agradeci de diversas formas, né? E ele lá foi um cara muito gente boa, meu acerto fez tudo certinho, tudo bonitinho no papel. Aconteceu alguns probleminhas que também foi parte, teve culpa minha também. Então, coisas, né, quando já não tá a relação tão legal no CLT, sabe? Aí
Alguém tem que estourar a corda e sair, né? Ou muda alguma coisa na empresa ou o funcionário sai. E aí eu decidi sair porque eu já estava com um bom dinheiro, já conseguia, mas não foi fácil, cara, de sair. Aí é que tá. E aí é que vocês que são inscritos aqui do canal entram nessa história. Eu lembro de fazer live, né, na época e eu ficar. Eu já tava ganhando bem pra caralho, né? Aí eu falava assim, cara, será que é a hora de eu sair agora? De eu perder esse ganho que eu tenho todo mês aqui e encarar o abismo que é empreender no Brasil, né? Que é ser empresário, que a gente sabe como é difícil, pessoal. CLT é um conforto, né? Você tem ali todo mês um salário que você pode contar. E até o começo e o título desse vídeo aí é isso. Vale a pena ser CLT no Brasil? Cara, eu acho que para você começar, assim como eu comecei, vale a pena. Para você ter um garantido ali no mês, tem muitas pessoas que infelizmente ficam nisso a vida inteira por não ter tido a oportunidade de estudar, por não ter conseguido tempo, né? Às vezes mora muito longe do trabalho e aí vem aqueles idiotas vendendo treinamento de como você melhorar de vida e fala assim, cara, o que que você faz da meia-noite às 6? Meu irmão, eu durmo, meu irmão. Eu tô no CLT aqui, eu durmo da meia-noite às 6, velho. Pessoal, trabalhava depois do horário, estudava depois do horário, mas não foi fácil, cara. Eu não quero essa vida pra ninguém, não. Foi muito difícil. Ah, mas você venceu no final. Meu irmão do céu, foi muitas penas, pessoal, muito custo. Eu e minha esposa trabalhando igual dois desgraçados pra conseguir fazer alguma coisa. Foi muito difícil, entendeu? Eu não sei se eu gostaria que um filho meu passasse por isso, não. Talvez ele fosse uma pessoa melhor no futuro, mas a que custo, né? É muito fácil romantizar isso. Ai, que lindo, né? O, o caminho, estuda aí de meia-noite às 6 horas da manhã, toma banho, cara. O trabalho que deu, meu irmão, você não tem noção, não. E aí, como que vocês são importantes nessa história? Fazendo as lives, eu falava, cara, eu não sei se eu saio, eu não sei se eu fico na empresa. E aí eu lembro de vários de vocês inscritos, e em especial a nossa membro Fátima, né, que é membro do canal do YouTube e apoiou e é inscrita desde a época da marcenaria. Ela falava, Hugo, tem que fazer, cara. Mandava no chat assim, você tem que botar a cara, meu, tem que sair dessa empresa e monta alguma coisa, foca no YouTube. E parece que não, pessoal, mas vocês incentivam, vocês dão ideias nos comentários, nas lives, eu aprendi muita coisa com vocês nas lives. Quando eu não sei fazer alguma coisa, eu fico enroscado, vocês mandam, faz assim, assim, assado. Eu vou pesquisar, aprendo e depois, nos outros meses, eu já estou ensinando aquilo que eu aprendi com vocês aqui para mais pessoas. Então, a nossa comunidade se ajuda muito aqui, né? A gente aprende muito. Eu aprendo muito com vocês aqui, eu tenho certeza que aprendem muito aqui também com o canal. E foi através dos comentários de vocês que eu tomei coragem. Eu falei, cara, vamos lá, meu, vamos encarar isso. Vou perder esse fixo aqui, mas como eu já tinha ali o clube de membros, que era meio que né, tinha um salarinho ali do YouTube, que a galera tava apoiando, eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer produto. E aí logo eu saí do Blocos e Cenas, lancei o Material List, depois do Material List lancei o Preset, depois do Preset lancei meu treinamento completo, que é o Workflow Clube de Estudos, e assim fui lançando um monte de produtos desde 2021 até 2025 e chegamos no final da nossa história aqui com uma empresa, graças a Deus, consolidada. É uma empresa que rendeu muitos frutos. Eu tenho o meu sócio Gabriel que entrou no meio do processo, né? Eu fico muito feliz de ter feito parte de diferença na vida dele também. Estive com a mãe dele lá em Campinas e com ele, e a mãe dele fez um relato muito emocionado que eu fiquei muito feliz, né? De ver que a gente ajudou o Gabriel num período que ele não estava legal, e ele também me ajudou muito a construir vários dos produtos que hoje vocês usam aqui, os ativos do Escape, blocos para D5, né? Depois teve o Luan, que eu entrei como parceiro dele no treinamento de D5, a gente conseguiu construir uma comunidade bem legal. E por que que eu resolvi, ao final de quase uma hora de vídeo aqui, contar essa história gigantesca para vocês aqui hoje, pessoal? Porque no momento que você está assistindo esse vídeo, para você que fala que Deus não existe, você que é ateu, aí você pode chamar de sorte, de acaso. Aí foi tudo que aconteceu na vida do Hugo é sorte. Cala tua boca, meu irmão. Você vai olhar para minha trajetória e falar que foi sorte, vai ser reduzir isso à sorte, meu irmão. Tem que ser muito injuriado das ideias. É Deus, cara. Deus, todos os momentos que eu ia trabalhar de manhã, eu estava sozinho no carro, eu fazia uma oração em voz alta. Pedia para Nossa Senhora, pedia para Nosso Senhor Jesus Cristo,
Sou cristão, né, pessoal, da fé católica, e tanto faz a tua fé aí, a fé que você quiser, peça por Deus que você quiser. Mas eu acredito no Deus único, Senhor Jesus Cristo, e como sou católico, nos santos, né, pedia muito para Nossa Senhora, Nossa Senhora, me ajuda a mudar a minha vida, ajuda a mudar a vida da minha família. Quando tinha uma decisão para acontecer, alguma coisa, ou referente ao canal, ou referente a alguma coisa que ia acontecer na empresa, olha, faça, bota a mão em cima, faça isso. Então, eu acredito que hoje, chegar onde eu cheguei hoje, foi por conta de Deus. E o que vai acontecer, que eu vou contar para vocês agora, se não é Deus, eu não sei o que é, né? Eu fui convidado para fazer parte de um evento que está acontecendo na Bulgária. Então, no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, o Guinho, balanceiro, meu, que ganhava R$ 1.300 por mês, nunca tinha viajado de avião na época, viajou para um outro estado. Ele viajou num voo internacional para Sofia, na Bulgária, para participar de um encontro da Chaos Group, que fez o V-Ray que mudou a minha vida. Se eu não tivesse estudado o V-Ray lá atrás, se eu não tivesse aprendido o V-Ray no SketchUp, eu não tinha tido comunidade aqui, eu não ia chamar a atenção de vocês, ia chamando a atenção de vocês, eu não ia chamar a atenção da Chaos Group, né? Então, eu tenho muito a agradecer ao meu amigo Lautaro, que no momento que vocês estão assistindo esse vídeo aqui, provavelmente eu estou jantando com ele nesse momento. Eu tô gravando esse vídeo no passado, né? E o Hugo do futuro tá lá já jantando lá em Sofia, tá conversando com os amigos da comunidade que também foram para lá. Então, uma oportunidade única para poucos. Muito obrigado, Chaos Group, pelo convite. E, pessoal, acreditem no sonho de vocês, mas não é só isso. Trabalhem por ele, tá? Peçam para a entidade da tua religião que você acredita. Eu sou assim, sou católico, apostólico romano, né, crismado, casado, todos os ritos da minha igreja, mas eu tenho um pensamento livre. Você pode cultuar a fé que você quiser. Quem é católico geralmente não é extremista, e quando tem, é triste existir, né? Isso dentro de qualquer igreja, né? Invalidar a fé do outro para validar a sua, isso é muito feio, né? Tenho a minha crença, para mim, acredito nos meus santos, na minha igreja, peço respeito de vocês para isso. Para quem não acredita, acredite no teu, seja feliz no teu, né? Assim como sou feliz no meu, não quero mudar a vida de vocês de forma alguma aqui dando meu relato, é só mostrar para vocês que eu sou fruto disso e eu acredito nisso, né? E assim, se eu puder dar um conselho no final desse vídeo, é o seguinte: qualquer um consegue fazer qualquer coisa? Acredito que sim, com muito esforço, com, né, muito empenho, estudo. Eu sou a prova disso, né? Se não fosse estudar, se não fosse me dedicar, né, todo final de semana, hora extra, tá estudando. Quando lança um programa novo, eu sou o primeiro que vai lá aprender, né? Lançamos o curso de InVision assim, né? O primeiro brasileiro que lançou o curso de InVision, no curso de D5, né? Aprendi o D5 lá atrás, já tinha o Luan fazendo, mas fui lá, aprendi tudo que eu podia para chamar a atenção da D5, e fomos o primeiro curso brasileiro reconhecido pela D5, né? Um dos 4 primeiros do mundo. Então, assim, sempre procurei fazer o melhor de mim aqui, entregar o melhor de mim aqui para vocês, para os meus alunos. Muito obrigado a todos os meus alunos, em Deus em primeiro lugar, a minha família, minha esposa, meu pai, minha mãe, o meu sogro, minha sogra, que ajudaram muita gente, né? Toda a minha família. E a vocês aqui que são inscritos do canal. E aí o TDA não deixando eu falar, né? Por que que eu queria dar esse conselho para vocês? Que às vezes a gente ouve outros influenciadores falando assim: ah, estuda aí da meia-noite até 6 horas da manhã que você vai conseguir. Em parte, pessoal, o esforço realmente é verdade, mas a gente tem que entender onde que a pessoa tá. É muito fácil eu, como influenciador, conversando com uma câmera, te dar uma dica de alguma coisa aqui. Porque eu tô conversando com a minha câmera aqui no meu quarto isolado aqui, né? Num ar-condicionado. Eu não tô vendo você, eu não sei da sua realidade. Mas uma coisa é certa: se você se esforçar, seja o momento que você tiver hoje, se o meu vídeo aqui de vitória hoje servir para te ajudar a incentivar, às vezes você tá desistindo. No momento que eu tava lá desistindo, quando tava desempregado e minha mãe entrou no quarto e falou: cara, não desiste. Se esse vídeo puder ser isso para você, eu vou ficar muito feliz já, né? Não desiste, meu. Continua estudando, continua aplicando. Veja como entrar no mercado, porque foi isso que eu fiz. Quando eu tinha dúvida, como que eu vou fazer para conseguir trabalhar com desenho? O que que eu preciso fazer? Eu fui atrás de ver o que que dava para fazer e tentar fazer aquilo da forma melhor do que a maioria da galera. Não precisa ser o melhor do mundo,
né? High performance. Olha, gente, como eu sou trabalhador aqui. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, uma mensagem de incentivo e compartilhar com vocês essa vitória de estar lá na Bulgária no Chaos Connect. Fui e até a próxima.